Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Não estranhe a gente com a touquinha aqui não, porque realmente está muito frio. Meu nome é Fábio, que estou gravando esse vídeo no canal Caminhando de Verdade. E esse vídeo de hoje, nessa noite, ou nesse dia, dependendo da hora no gravado que você irá assistir, trata-se de uma pergunta, né, de uma inscrita do canal, que nós chamamos de irmã em Cristo, ou irmão em Cristo, né? Irmãos em Cristo, que ela queria saber o que se trata do pecado para a morte, né? O que seria esse pecado para a morte? Então, antes de ir para o ponto, eu quero deixar bem claro aí, foi até a irmã Regina Helena, que pediu esse vídeo, né, e que respondesse essa pergunta. Eu agradeço por ela ter feito. E quero informar o seguinte, é um tema que há centenas de anos vem sendo discutido e muitos teólogos, estudiosos das escrituras, têm aí trazido aí diferentes pontos, né, de interpretação desse texto. Hoje eu vou falar alguns e vou dar a minha opinião conforme o que está escrito. Amém? Então veja bem, o texto se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 16 em diante, que diz o seguinte: se alguém vir seu irmão cometer, né, seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ou que não seja para a morte, peça e Deus dará vida a quem pecou. Existe pecado que conduz à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva para a morte, ou a morte, né? Então, esse é o ponto que está aqui, de uma certa forma, baseando, né, como base dessa pergunta difícil de ser respondida, de uma certa forma. E quando eu digo difícil, porque é o seguinte: hoje em dia existem linhas teológicas que, claro, cada um que foi doutrinado conforme essa linha teológica irá defender, vamos dizer assim, o seu argumento, o seu ponto de vista, né, diante dessa situação. Por exemplo, na Idade Média, ou logo quando iniciou essa ideia pelos católicos, né, eles usavam ali a ideia dos 7 pecados capitais, que são aqueles pecados mais tenebrosos, né, pecados mais terríveis, né, e também tinham os pecados, se eu não estiver errado, veniais, né, é que há tempo que eu não estudo sobre esse assunto, né, então peço até perdão se caso eu tenha feito aqui cometido algum erro. Mas parece que são pecados veniais, que são aqueles mais brandos, né? Então tinha essa ideia de que, por exemplo, se um filho de um príncipe, ou até mesmo um rei naquele tempo, cometesse tais pecados, então eles inventaram ali uma ideia de que, olha, tem pecados menores que você pode se livrar, mas tem aqueles pecados que são capitais e aí seriam mais sérios, né? Então, esse é um ponto. Alguma linha já tem a ideia de que, olha, isso está falando da apostasia, né? A pessoa que é apóstata, né, da fé, ali Deus não tem mais perdão, né? A pessoa perde a salvação, ou seja, a pessoa já estará morta, né? Porque, segundo o que Hebreus, no livro de Hebreus, diz lá que após ter sido iluminado e depois deixar-se voltar aos rudimentos, ali calcando, né, o Filho de Deus, ou seja, ignorando o sangue da nova aliança, então é melhor que não tivesse, né, vamos dizer, conhecido e depois ofendido, né, o sangue da nova aliança através de Cristo. Também tem essa ideia de falar que é a grande apostasia, né, que poderia ser esse pecado para a morte. O que
parece ser mais provável que o autor de João está aqui querendo falar, e aqui agora como resposta, mais, vamos dizer assim, mais provável, é que quando Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, ela é imperdoável, ou seja, não há perdão. Então, é mais provável que aquele que comete tal blasfêmia, e blasfêmia não é qualquer coisa, é algo que já vem até mesmo com os passos do abandono, da apostasia, segundo alguns que creem dessa forma. Então leva a tal ponto dele realmente até imputar algo que é divino, comparando com algo belial. Por exemplo, quando Jesus expulsou demônios, os fariseus ali, hipócritas, falaram que ele estava expulsando pelo poder de Beelzebu, ou seja, tirando ali, né, o mérito do Espírito da graça. Então isso era algo muito, muito terrível, né, diante de Deus e diante de Jesus Cristo. Então a ideia que se dá é que o pecado para a morte seria de fato a blasfêmia, né, contra o Espírito Santo. Só que há quem duvide, ou até há quem não concorde com isso, e eu entendo também que há essa possibilidade. Porque tem uma última observação que alguns também defendem diante desse texto, é que começa ali no capítulo 4, o autor de João falando o seguinte: queridos amigos, não confiem em qualquer espírito. Pelo contrário, testem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo espírito que reconhece Jesus, o Messias, veio como ser humano, procede de Deus. E todo espírito que não reconhece Jesus, né, não procede de Deus. De fato, esse é o espírito do anti-Messias, ou anticristo, que vocês ouviram que ele está vindo. Bem, ele já está aqui, já está no mundo ou entre nós, dependendo aí da versão. E o que acontece aqui? Alguns dizem que o fato de João estar lendo essa carta é que no meio dessa congregação, ou naquele tempo, existia ali os docetismo, né? Os docetas, que acreditavam que Jesus só foi possível ali fazer tudo aquilo na cruz ou sofrer, porque não era. Também os gnósticos também entendiam dessa forma, que Jesus só veio de fato em espírito e não em carne. Então João está aqui falando, olha, esses que dizem que Jesus não veio em carne, esses têm o espírito do anticristo. Eles até saíram do meio nosso, porém não permaneceram porque nunca foram dos nossos, né? Em outras palavras. Então tem pessoas que defendem isso, como se o pecado para a morte seria aqueles que dizem que Jesus não veio em carne. Então, meus queridos, é um tema complexo, principalmente para a irmã Regina Helena, né? É um tema complexo, mas eu particularmente, com todo o contexto que existe, com todo esse ponto aí que existe atualmente, que nós podemos observar, é lógico que só estou fazendo assim uma pincelada em todos esses assuntos, porque de fato existem diversas opiniões referente qual é ou qual seria esse pecado para a morte. Eu entendo que o pecado para a morte é aquele que não há perdão. O próprio Cristo disse isso. Todos os pecados têm perdão, né? Quando há verdadeiro arrependimento, há, com certeza, perdão de Deus. Agora, só tem um que o próprio Cristo diz:
que esse não tem perdão, né? Quem pecar contra o filho, contra o pai, tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito, né? Profanar o sangue da aliança, né? Com certeza não há perdão, segundo o que está escrito. Então, nós podemos somente compreender que, já que a Bíblia nos falta, né, pontos claros para informar o que João está aqui tentando falar para a igreja, então nós entendemos que sim, esses aí, que realmente são blasfemadores, né, a estes aí, por já estarem condenados, não há necessidade de orar. Não estamos falando de ateus e pessoas que ainda talvez não foram regeneradas, né? Até porque nós não sabemos quando serão regeneradas, até mesmo ateus, mas nós estamos falando de pessoas que aparentemente estavam ali como irmãos, que eles falam, né? Porque não tem sentido a carta ser para um ateu ou para quem não é crente. A ideia que passa aqui é que eram pessoas do meio e que essas tais pessoas estavam ali ensinando algo que ofendia diretamente o Espírito da graça, né? Então, diante disso, ele fala, olha, há pecado que é para a morte. Alguns também dizem que essa morte é morte física, assim como Ananias e Safira mentiu para o Espírito Santo e caíram ali na hora, né? Morreram fisicamente e com certeza eternamente, espiritualmente também afastados de Deus. E esta também é uma segunda dúvida nesse texto. Alguns dizem é morte física que o João está aqui falando. Outros dizem não. Aqui ele está falando de que não orem, porque esse que já blasfema, ou seja, é um blasfemador do Espírito, ele já está condenado. Então não tem condições de orar, porque vocês vão orar e Deus não irá ouvi-lo, porque jaz na condenação. Então, este é o ponto, meus queridos. Irmã Regina, se eu não trouxe uma resposta à altura da sua necessidade, ou vontade, ou curiosidade, me perdoe. E aos demais também, aos irmãos, pastores, mestres, entre outros aí que virão no gravado, entenda que não é o fato de eu saber ou não saber, é o fato de que é um tema muito complexo, que há centenas de anos muitas pessoas têm trazido diversas orientações, explicações ou linha de entendimento ou pontos de vistas, segundo tudo isso que eu pincelei nessa noite, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima, se assim o nosso Deus quiser.